Bom dia, irmãos, graça e paz. Pois é, estamos aqui de novo, mais uma vez, depois de um tempo, né, nessas duas últimas semanas, onde nós, domingo, agora vamos retornar aos nossos cultos presenciais. Nessas duas últimas semanas, nós tivemos um tempo de esperança especial. A gente vai entrar num outro formato, depois eu aviso para vocês, vem novidade por aí. E nós estamos apenas às sextas-feiras, estivemos apenas às sextas-feiras, a sexta-feira passada e essa também. E falamos na semana passada sobre sabedoria, e nessa nós vamos falar sobre conhecimento. Mas eu vou deixar os versículos que falam sobre conhecimento, principalmente em Provérbios e Eclesiastes, né? Eu vou falar um pouquinho sobre Eclesiastes 2, mas o texto que eu vou usar é o de Jó, capítulo 42, versos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses versículos aqui são versículos chaves para a gente entender, né, falar sobre conhecimento. Às vezes eu fico me perguntando assim, poxa, quem sou eu para falar sobre conhecimento? Né? Tanta gente inteligente, tanta gente capaz, e vejo muitos discursos falando sobre conhecimento, sobre autoconhecimento, sobre conhecimento realizável, então, sobre uma série de coisas, as experiências, né, que a gente também tem falado muito sobre as experiências, de como nós transformamos toda a teoria, ou no nosso caso aqui, toda a teologia em prática, né, e isso se torna conhecimento. No caso de Jó, isso é uma verdade muito grande, é exatamente nesse ponto que eu queria direcionar o nosso tempo de esperança de hoje. A gente tem pouco tempo para falar sobre uma coisa muito profunda, né, que é conhecimento. Como vocês sabem, e nós já temos dito para vocês, conhecimento é algo infinito, não acaba nunca. Nós vemos aí desde que o mundo foi criado, uma série de descobertas, e nós ainda não chegamos à nossa capacidade total, né, de descobrir coisas, de inventar coisas. Sempre, toda hora tem alguma coisa sendo inventada, né? Os centros de pesquisa existem aí para isso, né? E não há como comparar o conforto, né, aquilo que um ser humano tinha. Vamos assim vamos ser bem radicais no que diz respeito a isso. Vamos remontar o tempo, lá do tempo das cavernas, onde nem o fogo era descoberto. Hoje o fogo, você num clique, né? Mais do que numa caixa de fósforos, que você risca um palito de fósforo e o fogo aparece, né? Mas você num isqueiro, você vai num fogão e você aperta um botãozinho, faz um instalozinho e o gás já sai ali. Então, inúmeras descobertas. Eu estou citando uma, né, com relação ao fogo, mas poderia citar todas as outras coisas que foram invenções, descobertas, que vieram através de experimentos, né, como a luz, a energia elétrica, pensa toda aquela engenharia, né, aquela sofisticação de engenharia de distribuição de rede, de forças, né, quando você pensa numa usina de eletricidade, né, quando você pensa para gerar energia, e tem várias, tem eólica, tem hidráulica, né, através de rios e por aí vai. Eu só estou dando um exemplo de que o conhecimento é infinito. E hoje nós temos aí a tecnologia, coisas que são descobertas. Quem diria que um telefone, esse é um celular que nós estamos usando aqui, né, serviria para fazer gravações, para nós termos contato visual até mesmo, não só de fala, né, de áudio, mas com todas as pessoas que nós desejarmos no mundo inteiro, né, conectados no mundo inteiro. Então, eu lembro que há algum tempo não existia celular. Quando você ia para fora, para os Estados Unidos, ia viajar para a Europa, para algum outro lugar, para um país estrangeiro, e aí você ficava literalmente, parecia que você estava em outro planeta, né? Você não tinha como se comunicar, né? Ficava dias, semanas e às vezes até meses sem falar com uma
determinada pessoa, né? Eram telegramas, né? E também não era barato. Então isso é uma coisa que depois passou a ser fax. Hoje você está conectado praticamente de graça, né, com toda essa tecnologia oferecida. E vem muito mais por aí. Então eu estou dizendo isso para exemplificar que conhecimento é uma coisa infinita. Ela faz parte, é um atributo de Deus. E por isso Deus é insondável. Quem conheceu a mente de Deus que poderia lhe dar conselhos? Não existe. Só tem um, que é o seu próprio Espírito de Deus, Espírito Santo. Ele perscruta, é o que diz a palavra, esquadrinha, sonda, ele traz as profundezas de Deus e testifica com o nosso espírito. Por isso é que o ser espiritual, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas aquele que é carnal, ele não consegue. Ele tem uma perspectiva muito limitada da realidade. A realidade é muito maior, né, do que ela de fato existe. Então, vamos lá. Jó 42 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, depois de todo aquele sofrimento, depois de toda aquela dor, luto, perdas, eu não consigo imaginar a dor que esse homem sentiu, e passando ainda por um período de acusação, doente, e depois de todo esse sofrimento, a palavra do Senhor vai dizer que Jó respondeu ao Senhor, e dizendo o seguinte: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, Jó diz que só foi conhecer a Deus depois de um processo muito doloroso na vida dele. Que ele não tinha conhecimento de Deus. E o que nos leva muitas vezes a acharmos que podemos... É bem verdade que as nossas fraquezas emocionais nos levam a discutir com Deus. Porém, os tempos difíceis, eles servem para nos revelar muitas coisas a respeito de nós mesmos, né? Esse autoconhecimento, né? Quais são as suas maiores forças? Quais são as suas maiores debilidades? Quais são os seus maiores sonhos? Quais são os seus maiores propósitos? Quais são os seus maiores objetivos? Quais foram as suas maiores perdas? Qual foi a sua maior dor ou as maiores dores que você já passou e o que isso desencadeou na sua vida? Por que nós temos tanta dificuldade de nos ver? Por que a gente tem tanta dificuldade de enxergar aquilo que somos? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 3, Jesus fala, né, conta essa parábola, que fala que pessoas que têm dificuldade de ver é porque elas têm uma viga, né, que está no seu próprio olho. Ela tem uma dificuldade de se ver, né? Ela tem dificuldade de ver os outros, e ela vê de uma outra perspectiva, com uma outra lente, com uma outra visão, com uma outra ótica, né? Como nós temos uma dificuldade enorme em nos ver, nós falamos do outro com muita facilidade, né? Nós não identificamos com clareza os nossos dons, os nossos talentos, né? Porque quando eu me vejo, eu também vejo o outro, né? Nós
vemos os outros de acordo com as nossas crenças, né? Então tem uma frase de Samuel Johnson, e ele diz, é uma coisa que eu acho fantástica, sensacional: quase todos desperdiçam parte da vida tentando mostrar qualidades que eles não possuem. Eu vou repetir: quase todos desperdiçam parte da vida tentando mostrar qualidades que eles não possuem. Então, desperta quem encontra um sentido, um propósito. Desperta porque encontra direção, porque encontra identidade, porque encontra os seus dons, os seus talentos, né, relacionamentos, a oportunidade. Isso é uma coisa fantástica, a oportunidade de corrigir ou de se corrigir, né, e passar a ser protagonista da sua própria história, esse encontro consigo mesmo. Eu estou falando aqui de um autoconhecimento, mas porque às vezes a gente não conhece coisas maiores, porque a gente tem dificuldade até de conhecer a gente mesmo, de fato, quem nós somos. Vocês já viram pessoas que vivem criticando os outros achando que é alguma coisa quando ela não consegue se ver porque ela é extremamente negativa. Então, essa viagem ao conhecimento, né, quando nós nos conhecemos, a nossa lente muda, a gente passa a olhar as outras pessoas, o mundo que nos cerca, né, de uma outra forma. Esse conhecimento que vem de Deus. Vem de Deus. Né? Jó disse isso aqui, ele falou assim: eu não conhecia, eu falava de coisas que não tinham o menor conhecimento. Eu falava como um louco. Né? E voltando aqui ao texto bíblico, o que ele diz é: eu falei assim, quem é este que sem conhecimento vai obscurecer o conselho? Ele fica pasmo com ele mesmo. Como que eu pude ser capaz de fazer uma coisa dessa? Né? E que nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Ele não pode mudar. E lidar com isso, a gente entender a nossa insignificância de todo essa coisa que existe. Tudo isso que existe, esse universo que foi criado, essa coisa espetacular, que quem foi que fez isso? Foi Deus. Quem é que pode ficar dando conselho para ele? Então, essa perspectiva do nosso encontro com Deus na salvação abre uma possibilidade de um relacionamento espiritual, porque o espírito é regenerado e a partir daí isso precisa crescer como num processo. Há um novo nascimento e nesse nascimento você começa a adquirir conhecimento que lhe é transferido pelo Espírito de Deus, até você se tornar uma pessoa autônoma. Mas nunca, a autonomia não te dá essa independência total de Deus. Existem muitas outras coisas, como você posso fazer o paralelo com relação à nossa própria vida. O fato de nós um dia termos crescido, o fato de um dia nós termos ter a nossa autonomia, não nos dá o direito de nós não sermos agradecidos aos nossos pais, né? Não sermos de reconhecermos que chegamos até um determinado ponto, porque eles não trouxeram até ali. Eu lembro de uma fala de um pastor, e ele disse assim, ele é bispo da igreja, e o pai dele semi-analfabeto, e esse bispo chegou e disse assim para ele: pai, os teus filhos já estão criados, todos eles muito bem sucedidos, será que eu não poderia só estar estudando mais um pouquinho, fazendo alguma coisa? Ele virou para o filho e disse assim: meu filho, com todo pouca instrução que eu tenho, eu lhe dei para vocês o que vocês mais precisavam para conhecer. Você é um bispo de uma igreja, o seu irmão é um diplomata, né, muito bem de vida, num país da Europa, e o seu outro irmão é um presidente, um executivo de uma multinacional trabalhando nos Estados Unidos, né? E vocês acham que vocês chegaram até aí como? Para que eu preciso estudar hoje? Eu fiz aquilo que era mais importante fazer. E aí ele reconheceu: pois é, meu pai tem muito menos conhecimento do que eu, mas tem muito mais sabedoria.
A sabedoria e o conhecimento, elas trabalham juntas. E não adianta você adquirir conhecimento e você ter muito conhecimento e você ser um ignorante no que diz respeito a coisas básicas do reino de Deus. Né? Na medida que você conhece e você adquire esse entendimento, essa sabedoria, você se torna uma pessoa extremamente realizável, realizada, bem-sucedida, abençoadora, porque esse encontro que Jó teve com ele mesmo, ele diz assim, né, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, Senhor, agora, e eu vou falar, deixa eu falar o que está aqui no meu coração, porque eu me abomino, me arrependo, né, de todas essas coisas por causa da minha ignorância. Né? Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos, né, te veem os meus olhos, né, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele olhou e viu, ele conseguiu enxergar a sua insignificância. Por isso, quanto mais conhecimento de fato a gente tem a respeito de Deus, mais sábios nós nos tornamos. Quanto mais conhecimento a gente tem a respeito de coisas, nos faz ver, não é, que nós precisamos ser mais humildes, mais sensatos, mas que a gente se curva diante de todo esse conhecimento, de toda a sabedoria que vem de Deus. Então, Jó teve um encontro com ele mesmo. E nesse encontro com ele mesmo, ele se viu, ele se enxergou. Como é que eu pude falar tanta bobagem? Apesar da dor, apesar do luto, de um sofrimento que eu diria que não sei se nós suportaríamos. Mas ele suportou e passando por tudo isso, ele se torna um símbolo do sofrimento. Ele se torna um símbolo, Jó se torna um símbolo de uma pessoa sofrida. Mas ele vai se tornar o símbolo de uma pessoa totalmente quebrantada. Ele se torna o símbolo de uma pessoa que se enxerga a sua ignorância. E por causa disso, né, Deus o retribui em dobro. Que nós, irmãos e irmãs, possamos ser capazes de reconhecer que em nós não há absolutamente nada que possa ter sido feita, realizada por nós mesmos. Somente Deus na nossa vida. E o conhecimento desse Deus. E a sabedoria de poder aplicar humildemente todo esse conhecimento, ou seja, o conhecimento daqui da terra humana, mas sobretudo o conhecimento que vem de Deus, essa testificação, nos faz ser pessoas muito abençoadas. Quando Jó diz assim, me arrependo, né? Porque eu era ignorante e não conhecia absolutamente nada. Que nós possamos entender que Deus quer dar sabedoria, porque Ele a dá liberalmente, diz Tiago. Ele quer dar, mas que essa sabedoria ela venha trazendo algo proveitoso para realizar algo em nós, né? E que quando nós nos conhecemos, quando nós conhecemos mais esses atributos de Deus, nós nos tornamos, então nós transferimos conhecimento, nós transferimos sabedoria, mas tudo para glorificar aquele que é o único, que é digno de toda honra, todo louvor, toda glória, o Criador de todo o universo, o nosso Criador, né? Aquele que reina soberano, porque Deus de todas as coisas, né? Lá em Deuteronômio 29 vai dizer, porque as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. No finalzinho lá de Eclesiastes diz, né, a suma de todas as coisas, a conclusão de todas as coisas é teme a Deus, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer as reveladas, quer as encobertas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe dê sabedoria e conhecimento. Beijo no seu coração, até a próxima.